Boa noite, pessoal do Feliz 7 Play. Olá, tudo bem? E aí, gente, como é que vai? O Feliz 7 Play toda semana tem uma estreia especial. E agora é a estreia do nosso filme, o nosso curta-metragem, Uma Entrevista com o Diabo. Nós somos o núcleo criativo responsável por esse filme. Somos 3 irmãos e agora nós vamos nos apresentar. Eu sou o William Volpone, eu atuei no filme, mas também fiz a montagem, a edição do filme e também atuei na co-direção. Meu nome é Marcel Antunes, eu fiquei responsável pela direção do filme, também atuei no filme. E eu sou o Bruno Volpone, fui o responsável pela trilha sonora do filme e também dos efeitos especiais. Bem, antes da gente assistir o filme, antes dele estrear efetivamente, nós vamos aqui ter uma conversa informal com você para apresentar alguns detalhes a respeito dessa produção. Então nós temos algumas perguntas sugestivas que nós queremos elucidar para o pessoal. Uma delas foi como nasceu a ideia do filme, como surgiu essa ideia? Bem, uma coisa que a gente queria esclarecer, logo no início, é o seguinte. Esse filme é um filme experimental. Então nós tínhamos a vontade de fazer um filme, a gente estava estudando para isso, a gente estava se preparando para isso e decidimos montar uma história que utilizasse recursos de efeitos especiais. A gente queria mostrar algumas habilidades nesse sentido e também uma história que fosse impactante do ponto de vista espiritual. E aí pensamos no argumento de uma entrevista, uma entrevista com o próprio diabo. A ideia de buscar fazer essa entrevista que não seja tão comum assim era justamente chamar a atenção das pessoas que estão acostumadas a um modo de cinema, de filmes que utilizam assim do impactante, do forte, Só que a gente sabe que o cinema comum, como é praticado, passa mensagens que não são verdadeiras. Então a nossa ideia foi usar também elementos impactantes, mas para poder passar uma mensagem verdadeira, uma mensagem bíblica para quem fosse assistir. E a gente tentou alcançar isso em todos os níveis, seja na parte das locações do filme, seja na trilha sonora, seja nos efeitos especiais, que as pessoas tivessem essa identificação e o interesse de assistir o filme do começo até o fim. E pelo jeito surtiu resultado, Porque muita gente assistiu o filme, tem muita gente comentando, realmente gerou aí um certo alvoroço até. É verdade. Quando foi lançado, o filme causou assim, como é que eu posso dizer, algum impacto por conta do nome e da abordagem que a gente utilizou, a utilização do personagem do diabo. Muita gente se arrepiou, essa que é a verdade. Então a gente foi proposital a escolha desse nome impactante também. Isso, a gente queria assim dizer que o foco do filme não está na exaltação do diabo, longe disso. A gente apenas utilizou esse personagem para revelar algumas estratégias, do mundo das sombras, do lado negro da coisa. E a gente quis revelar isso de maneira muito clara no filme. Para que as pessoas tivessem de forma muito clara como é que o diabo faz para poder trazê-las para o lado dele. Nós entendemos que são os detalhes, são as pequenas coisas que desviam as pessoas da verdade. E então nós colocamos o próprio diabo como um personagem elucidando, explicando, como é que ele faz para poder tirar as pessoas, trazê-las. Mesmo porque esse é um tema que envolve todas as pessoas e todos estamos num conflito entre o bem e o mal. Então a gente procurou mostrar qual é a personalidade do inimigo e mostramos também que ele sabe que no final das contas ele será derrotado. Quando você fala em diabo, o que vem na sua cabeça são coisas ruins, sofrimento, dor, doenças, morte, tentações, pecado. Então a gente quis colocar esses elementos no filme de maneira direta ou indireta. Por isso, para a produção desse filme, nós buscamos elementos que fizessem essa composição. E uma parte importante seriam as locações. Onde é que a gente iria filmar isso aí? Que elementos nós utilizaríamos durante as filmagens? Que lugares nós escolheríamos para a filmagem? Então a gente procurou aí em diversas cidades do país e acabamos encontrando numa determinada cidade um hospital que antigamente, nas décadas passadas, tinha sido um hospital que tratava de hanseníase, pessoas com a lepra, E ao lado desse hospital existia uma vila
fechada, né, onde os leprosos ficavam literalmente presos. Era um leprosário. Como era chamado. E anexo a esse leprosário, eles têm também um cemitério antigo, né? Assim, bem característico, com umas lápides marcantes e tal. E nós acabamos encontrando esse local. Esse local foi muito impactante, né, Bruno? E também, não só o cemitério, mas, como você comentou, era uma cidade e muitas pessoas, depois que foi descoberto o tratamento da hanseníase, essas pessoas acabaram deixando essa cidade e deixaram suas casas para trás. Então, muitas casas, elas simplesmente ficaram abandonadas, algumas ruíram em parte, e a gente decidiu utilizar então essas locações para o nosso filme, porque visualmente era muito impactante e era exatamente aquilo que a gente procurava. E veio muito a calhar, porque a gente estava querendo contar uma história que seguisse um outro padrão. Nós buscamos inclusive alguns elementos que trouxessem suspense, né? Porque a gente entende que a parte visual é algo muito importante dentro da narrativa, não só o roteiro. Então, para alguém que estava indo se encontrar com alguém que é declaradamente inimigo de toda criatura, colocar ali alguns elementos, como vocês vão poder ver, isso aí realmente enriqueceu bastante a nossa história. Então a gente começou os preparativos e talvez um dos maiores desafios que a gente tem enfrentado foi a questão do orçamento, né? Os recursos limitados. Então nós tínhamos pouco dinheiro para fazer o filme, tínhamos conhecimento na área para fazer, mas poucos recursos, né? Estrutura de todo tipo bem reduzida. E o lugar que a gente escolheu para filmar a entrevista propriamente dito foi um grande desafio, né? Um lugar afastado e tal. Então foi realmente uma luta. Talvez a gente, se nós tivéssemos uma grande estrutura, né, conseguíssemos até produzir mais rapidamente o filme, né? Mas enfim, foi tudo assim bem suado mesmo. A gente fazia de tudo. Cada um tinha vários papéis ali, desde a preparação do set, maquiagem, figurino, até atuação, câmera, carregar os equipamentos, tudo. A gente fazia tudo. E como vocês puderam ver talvez no trailer ou vão ver no filme, a gente filmou grande parte do filme no meio de uma floresta. E então não tinha como deixar o cenário montado. Então todo dia era uma luta, porque a gente tinha que levar o cenário, construir o cenário, filmar, depois que terminava, desmontava tudo, colocava de volta para poder fazer o traslado de volta para casa. Mas talvez eu acho que o maior desafio, né, da produção nem tenha sido a produção em si, apesar de ter sido sofrido, né, mas nem tenha sido a produção em si. O maior desafio foram os efeitos especiais na pós-produção. Nós levamos mais ou menos 1 mês para filmar esse curta, né? Mas na pós-produção nós ficamos 6 meses trabalhando, porque nós queríamos efeitos especiais que fossem realmente convincentes, coisa bem feita, né? Coisa no padrão Hollywood. E atingir esse nível não é algo fácil. Então nós tivemos que aprender algumas técnicas e desenvolver outras, né? E a gente desenvolveu coisa do zero e atingimos um nível aí bem satisfatório. E algumas dessas técnicas a gente chegou a fazer os testes antes mesmo de rodar o filme para ver se elas seriam possíveis. Inclusive o roteiro também foi escrito com base dentro das nossas limitações e possibilidades, e foi assim que foi realizado o filme. Fazer o filme foi uma experiência bem interessante, principalmente a parte das filmagens, né? E foi a primeira vez que a gente fez um projeto dessa magnitude, né? Grande assim, complexo dessa forma, né? Mas a gente viveu algumas experiências interessantes, né? O local era um local, como eu disse, afastado da cidade e próximo ali de uma mata de cerrado, né? A gente está aqui no estado de São Paulo, foi onde a gente filmou. E de manhã, quando a gente chegava nas locações para armar o set novamente, a gente via pelo chão pegada de onça e tal, né? Com sangue, né? A onça tinha pegado alguma caça e estava até ali no chão. E a gente ficava ali, né? Sozinhos ali no meio do nada, né? De vez em quando, na estradinha de terra que passava próximo, né? A gente via passando, né, um motociclista, passava um carro, a gente tinha um pouco de medo, né? Porque era um lugar afastado, né? A gente estava totalmente desguarnecido ali, isolado, assim, mas graças a Deus, Deus abençoou, protegeu e deu tudo certo. Bom, nós fizemos, enfim, o lançamento do filme, né? Isso aconteceu há uns 2 anos atrás,
E o filme teve uma recepção muito boa, né? Apesar do nome impactante, algumas pessoas ficaram até com medo de assistir o filme no início, mas depois perceberam que não se tratava de um filme de exaltação ao diabo, né? Era exatamente o contrário, né? É uma verdadeira pregação em forma de filme, né? Então o filme teve uma recepção muito boa e o mais curioso, a recepção boa não foi só por parte dos adventistas. Muitos cristãos de outras denominações elogiaram o filme e prestigiaram, né, William? O feedback que a gente recebeu é de que muitos, que nós disponibilizamos o nosso filme nas redes sociais, muita gente, inclusive, nos procurou falando assim, olha, a gente assistiu, mostrou para os nossos amigos e fizemos, inclusive, download e passamos na igreja, num evento de jovens e levamos para uma viagem, para um acampamento de verão. Então, os nossos números foram expressivos, mas o interessante é que esses números eles não revelam, na verdade, o número real de pessoas que tiveram contato com uma entrevista. Muito mais gente assistiu, fez download e mostrou para, não sei, 50, 20, 100, 500 pessoas. Irmãos de inúmeras denominações diferentes assistindo, prestigiando, espalhando, né? E nós tivemos notícias, inclusive, que decisões foram tomadas porque as pessoas assistiram esse filme que realmente desmascara a atuação do inimigo nas nossas vidas. Isso, e alguns pastores, algumas pessoas de outras denominações acabaram pegando trechos do nosso filme que está disponibilizado na rede e colocando em seus canais. E para nossa surpresa, num desses canais, só em um canal, teve aproximadamente 1.400.000 visualizações do nosso filme. A gente não investiu em nenhum tipo de publicidade quando nós lançamos o filme, a gente simplesmente lançou e alcançamos um número assim muito expressivo, não só através do nosso canal, mas também através de outros meios de pessoas que acabaram pegando trechos e utilizando em seu sermão, ou passando na sua igreja, assim como o William comentou. Então, tem gente que colocou no canal deles um pedacinho da entrevista, tá rodando por aí também no WhatsApp, que a gente está sabendo. Então, o nosso filme está pulverizado nas mídias, tem trechinho dele por tudo quanto é lugar. É interessante isso aí. Às vezes eu recebo uma mensagem pelo WhatsApp de algum amigo, né? O cara, assim, assustado, ele manda a mensagem: Marcel, dá uma olhada, olha só isso aqui. E manda um trecho do vídeo que ele recebeu de outra pessoa e ele manda para ela: estão passando o seu vídeo por aí. Então, a gente acha isso bom. Assim, apesar de ser errado, né, piratear, né, baixar e utilizar o trabalho da gente de maneira assim, indevida, sem a nossa autorização, mas a gente fica feliz porque o vídeo tem uma mensagem e ele está sendo compartilhado, as pessoas gostaram e estão passando para frente, e, enfim, ele tá realizando aí o seu trabalho. Né? Exatamente, isso também é reconhecimento, querendo ou não. Né? E o feedback, né, que a gente recebeu, acho que a gente tem que ressaltar isso aí também. A gente tem recebido um feedback muito positivo, as pessoas têm gostado, é lógico, sempre tem um resultado aí negativo, né? Um retorno negativo, nem todo mundo gosta, né? No nosso canal no YouTube, por exemplo, às vezes uma ou outra pessoa entra para dizer que não gostou, para fazer uma outra crítica, ou às vezes já recebemos até mensagem de pessoas que são satanistas. Né, o cara criticando o nosso filme porque tá falando mal do diabo e tal. Mas enfim, o retorno massivo de feedback que a gente teve é positivo e as pessoas estão inclusive questionando quando é que a gente vai fazer a parte 2, a continuação da história. Exatamente. Nós temos planos para a continuação? Olha, a gente pode revelar isso aqui, não? Pode, acho que pode. Então, um roteiro já está sendo preparado, nós temos os planos. Agora entra numa segunda fase aí, né? Conseguir parceiros, conseguir apoio. Vamos ver. Quem sabe aqui no Feliz 7 Play vocês não têm uma surpresa daqui a uns tempos, né? Estreia, entrevista 2, já pensou? Ia ser legal. Mesmo porque a gente gostaria agora, em vez de fazer um curta-metragem, de fazer um longa-metragem, né? Um filme de verdade, né? Só que isso é um projeto muito mais arrojado, muito mais complexo, e demanda também muito mais recursos, né? A questão orçamentária. Né? Mas, se Deus quiser, Ele vai abrir as portas e as coisas vão acontecer. A gente está mais maduro, estamos mais preparados para isso. Né? Vamos ver o que é que vai acontecer. E nós temos alguns planos para o futuro também, de não só dar continuidade nesse filme, mas também pensamos outros projetos, outras histórias que podem ser contadas
de uma forma diferente, de uma forma inovadora. E nós estamos aí escrevendo. E não só filmes, né? Quem sabe outros formatos Webséries. também. Exato. Né? Curtas também. Isso, as plataformas estão em movimento, a gente pode contar histórias de formas diferentes hoje em dia. É verdade. Bom, mas eu acho que chega da gente falar. Está na hora do pessoal, então, que está em casa, assistir o filme Entrevista com o Diabo. Nós esperamos do fundo do coração que vocês gostem. Foi feito com muito carinho, deu muito trabalho, mas a mensagem é muito impactante. E se você puder convidar seus amigos para que assistam também, será muito interessante. Agradecemos por você prestigiar. Continue ligado aqui no site Feliz 7 Play. E um Feliz 7 para você. Muito bem. Não se esqueça de curtir a nossa página. Nós temos ali no Facebook Entrevista com o Diabo, você vai ver, tem uma foto característica, não sou eu, tá? É o personagem, tá correndo e tal, você vai reconhecer. Curte ali, segue a gente, porque nós vamos de vez em quando lançando uma ou outra notícia. Um grande abraço para vocês. Obrigado por assistir a nossa entrevista. Um abraço. Obrigado, fiquem com Deus. Feliz 7 para vocês. Feliz sábado.